Olá, camadista, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre os polígonos e como a gente consegue editar todos os lados e explorar ao máximo essa ferramenta aqui no CorelDRAW. Vamos para a tela do computador que eu vou te explicar tudinho. Então vamos falar sobre a ferramenta polígono. Pode ser que quando você vá utilizar essa ferramenta, ela não esteja aparecendo aqui. Isso vai depender se você já utilizou outra forma dentro dessa caixinha onde está guardada a ferramenta polígono. Se ela não estiver já aparecendo aqui, ela vai aparecer com esse símbolo aqui. Se ela não estiver aparecendo, você já vai embaixo aqui da ferramenta de elipse, porque é nessa caixinha aqui que você vai encontrar. Então, é só clicar aqui em cima desse triângulo pretinho que fica no canto do botão, que você vai ter acesso, então, às outras opções de formas perfeitas aqui dentro do CorelDRAW. Então, seleciona ela, ou pelo atalho Y aqui do teclado. Para utilizar a ferramenta, ela é muito semelhante às outras ferramentas de formas perfeitas que eu abordei nas aulas anteriores. Então, você vai criar, o objeto clicando e arrastando com o mouse de mão livre, assim como eu fiz, ou então aplicando algum critério. Daí, no caso, seria ou o Shift para você criar a forma partindo do centro do objeto, ou utilizando a tecla Ctrl, que ela vai criar o objeto atendendo a proporção perfeita dele. Assim. E se você utilizar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo, ele vai criar, então, uma forma perfeita em proporções partindo do centro do objeto dessa forma aqui. Você consegue alterar os lados desse polígono. O polígono aqui é uma forma perfeita que precisa ter no mínimo 3 lados. Você pode alterar a quantidade das faces ou dos lados deste objeto através deste controle que está aqui na barra de opções da ferramenta. Então, olha só, você precisa ter no mínimo 3 lados para criar, então, esse polígono. Você pode alterar, como eu disse, depois do objeto criado, ou então, se você preferir definir, então, a quantidade de lados antes de criar o objeto, você vai selecionar a ferramenta e definir aqui, através do controle, quantos lados você quer, e depois você cria seu objeto. Só que isso vai criar um padrão da ferramenta. Então, todos os objetos que você criar a partir deste momento, ele vai seguir, então, a configuração que você inseriu aqui. Isso está relacionado à quantidade de lados e também à espessura do contorno. Para você voltar, então, à configuração normal, do jeito que ela vem, ela está sempre configurada com 5 lados, você tira, então, a seleção dos objetos e pega a ferramenta novamente e depois você define aqui a quantidade de lados. E quando você criar, todos os objetos a seguir serão, então, seguindo esta configuração. É possível também ajustar a forma com que esse polígono é apresentado. Então, você cria este objeto, pega a ferramenta de forma e através desses pontinhos aqui, dos nós, você consegue alterar a posição e a forma deste objeto. Você pode criar outras formas a partir de um objeto perfeito e ele vai permanecer perfeito ainda. Você ainda consegue alterar a quantidade de lados dele normalmente. Agora, quando você quer mudar a estrutura deste objeto em outros pontos ou no segmento, você precisa converter este objeto em curva e assim você consegue alterar a estrutura do objeto com uma forma bem mais fácil. Então, você seleciona aqui o objeto e clica em converter em curvas, ou então clica com o botão direito do mouse sobre o objeto e escolhe a opção converter em curvas, ou ainda através do atalho Ctrl Q. O objeto, então, depois de convertido em curvas, você consegue alterar a posição individualmente desses pontos, desses nozinhos, e também consegue alterar a estrutura das linhas, que aqui a gente chama de segmentos.
E assim como outros objetos, né, outras formas perfeitas que são criadas através dessas ferramentas aqui do Corel, eles já são objetos fechados, né? Então você pode adicionar um preenchimento que ele vai pintar automaticamente. A partir desta ferramenta e combinando com outras ferramentas que você já vai aprendendo a utilizar aqui, né, através das aulas, você consegue criar vários outros elementos totalmente diferentes e personalizados. Fechando então essa parte dos objetos pré-definidos dentro do CorelDRAW, você aprendeu nessa aula sobre os polígonos. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula, deixe o seu gostei se você gostou dessa aula e compartilha com quem você sabe que precisa do CorelDRAW na sua vida.